Olá a todos, nós hoje iniciamos então o capítulo 36 do livro Nosso Lar, que se chama O Sonho. E no capítulo anterior nós vimos ali o encontro bem interessante do André Luiz com Silveira, né? O Silveira que havia sido ali vítima do pai do André Luiz, que chegou ali à penúria financeira. E no entanto, quando o André Luiz encontra o Silveira não faz nenhuma menção, nenhuma alusão a esse fato. Lembrando que o André Luiz tinha estimulado o pai a não perdoar, a não prorrogar o pagamento da dívida de Silveira, né? Em que a esposa de Silveira implora ali que ele estava em condições bastante difíceis, no processo de doença familiar. No entanto, o pai do André Luiz é irredutível, ele não aceita ali dar um prazo a mais, e o André Luiz estimula, e no entanto, quando o André Luiz reencontra ali o Silveira o apoia, o acolhe, né? Enfim, é uma lição aqui para nós da compaixão ali que o Silveira tem ali, não só pelo André Luiz, mas pergunta ali pelo pai do André Luiz, onde ele estaria, né? Demonstrando que não havia guardado nenhum rancor, nenhuma mágoa do passado. E nós iniciamos aqui o capítulo 36, que se chama O Sonho. Prosseguiram serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Lembrando que eles estão aqui nas câmaras de retificação, um local onde vão espíritos ali recolhidos, mas que ainda se apresentam grandes dificuldades, né? De muitas sensações ainda do corpo, dores, perturbações mentais. Então é um trabalho que exigia ali dos voluntários, que exigia ali daqueles que se dedicavam, muito esforço, muito empenho, né? Ao cair da noite já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Então vejam que nesse ponto o André Luiz já estava bem integrado e já estava ali aplicando os passes nos necessitados. Pela manhã regressou Tobias às câmeras e, mais por generosidade que por outro motivo, me estimulou com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro, né? Já vimos aqui nesse livro sobre os bônus horas, que são, a gente poderia pensar usando uma linguagem terrena como se fosse uma moeda, né? Uma ficha que se recebe do outro lado pelas horas de dedicação. Então, e é dito que os serviços sacrificiais, que exigem muito amor, muita dedicação, mas sobretudo aqueles trabalhos que são realizados com as crianças, esses serviços sacrificiais eles são pagos em dobro, né? Então, o André Luiz, pela dedicação dele ali naquelas 24 horas que ele estava, né, ajudando, ele receberia os bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Vejam uma alegria aqui da dona Laura, lembrando que a dona Laura é dona da casa onde André Luiz estava hospedado em Nosso Lar, né? Ele foi levado ali por Lísias, que foi o enfermeiro que ajudou no socorro, no resgate dele lá no Umbral, junto com Clarencio. Então Lísias o leva para casa, e a mãe do Lísias, que é a dona Laura, que trata ali o André Luiz como uma segunda mãe mesmo, né? Mas há um dado momento em que é dito que a ligação deles transcende ali aquele encontro, né? Que é uma ligação já de passado, grandes afinidades. Então não é por acaso que André Luiz vai se hospedar justamente na casa de Lísias, que justamente ele encontra ali a dona Laura, que se torna ali um grande afeto, né? Não que se torna, que se reacende, retoma, resgata ali essa afinidade que já existia, né? E o André Luiz diz, disputei a satisfação de levar a noite... Ah não, isso é a dona Laura que fala.
Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente, diz a dona Laura. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-me para depois. Não obstante o convite amável da mãe de Lísias para que voltasse à casa para descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã, com todo o carinho, com todo o cuidado. E mais uma vez a gente retoma, poxa, mas se ele está no plano espiritual, ele cansa, ele precisa de repouso, Então sempre a gente vai lembrar que nosso lar está muito próximo aqui da Terra. Então ali não há espíritos perfeitos, A grande maioria são espíritos que estão ali buscando se reencontrar, buscando crescimento e ainda mantém muito das sensações aqui do corpo físico. Então André Luiz, ele não tem corpo físico, ele tem ali o perispírito, o corpo espiritual, mas não deixa de ser um corpo, que ainda traz muito ali da grosseria da matéria. Um corpo que ainda não ainda traz algo de materializado. Então, perispírito, ele é semimaterial. Ele é um corpo espiritual, mas que ainda traz ali algo de grosseiro ainda. Então, à medida que o espírito vai crescendo, vai evoluindo, vai passando para mundos superiores, esse corpo espiritual ele vai ficando cada vez mais sutil, mais rarefeito, como alguns falam, quintessenciado. Então André Luiz ainda mantinha a necessidade do repouso, da alimentação. Agora já os espíritos mais evoluídos, como por exemplo os ministros ali da União Divina, o governador, esses quase não precisam do descanso, Tanto que fala que o governador é o único ali de nosso lar que nunca tirava férias. Então esses espíritos têm uma necessidade infinitamente menor de qualquer repouso, porque já esse corpo deles é muito mais espiritualizado. Então, consequentemente, eles não têm o cansaço, a necessidade de sono que nós ainda trazemos. Então, André Luiz é preparado para ele ali uma cama junto às câmaras de retificação ao lado, que naturalmente era um espaço ali de descanso, Assim como os médicos. Eles têm ali o que se chama de conforto médico, que é um quarto ali que eles descansam durante o plantão. Naturalmente, do outro lado, eles ainda precisam, eles necessitam dessas pausas, desse descanso. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois, o André Luiz diz. Apesar do convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa para descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou meu leito com dizelos de irmã. Já lemos isso aqui, mas é bom para reforçar. Recolhida ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo a bênção de ser útil. É interessante que em vários momentos dos livros ali de André Luiz, ele começa a prece falando Senhor da vida. Então essa gratidão, essa Deus, essa reverência, e de fato Deus é o Senhor da vida. Isso me faz lembrar uma situação em que certa vez me disseram, você não é Deus. Porque às vezes a gente passa pela vida querendo controlar as coisas, sermos ali em alguns momentos perfeccionistas, temos o controle de tudo e nós não somos Deus, nós não temos o controle de tudo. Então lidar com aquilo que dá certo, mas também lidar com aquilo que não dá certo, lidar com os imprevistos, com aquilo que não é planejado, esse é um grande aprendizado da vida também, Acho que a pandemia foi um fato aí,
uma fase que evidenciou muito isso, né? Que nós ali, mesmo quem tinha tudo, não podia fazer quase nada, né? Então foi ali lidar com uma coisa que totalmente inesperada, do qual nós não tínhamos o domínio, não tínhamos o poder. Então é interessante quando o André Luiz fala, né, o Senhor da vida, ele fala isso em vários pontos ali dos livros dele. Nas preces ele se refere muito a Deus como o Senhor da vida. É uma expressão bonita, poética, né? De fato, ele é aquele que nos orienta, né? É aquele que nos dirige, que nos ampara. E ele fala que ora ao Senhor então, ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Vejam, então para esses espíritos que vão amadurecendo, fazer o bem, ajudar alguém é uma bênção, né? Uma bênção que deve ser agradecida a Deus pela oportunidade de ser ali um instrumento de auxílio, né? A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Vejam que interessante. A proveitosa fadiga, ou seja, aquele cansaço proveitoso. Então aqui é um cansaço que chega no final do dia ali, exaurido, mas com a consciência tranquila, com um sentimento ali muito agradável, né? Muito leve de ter feito algo em benefício de alguém. Não aqui com vaidade, não com orgulho de se achar melhor do que o outro, mas uma sensação muito boa de dever cumprido, né? De ter utilizado ali aquilo que ele podia em benefício de alguém. E todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Cada um ali tem ali as suas facilidades, um tem uma habilidade, outros têm outra, né? E pensarmos não naquilo que nós gostaríamos de fazer, naquilo que nós sonhamos em fazer se tivéssemos isso, se tivéssemos aquilo, se tivesse melhores condições financeiras, se tivesse mais conhecimento. Sempre tem o se, se. E nós devemos pensar o que eu posso fazer hoje, agora, com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu sei. É pouco, mas a gente lembra daquele ditado tão popular que fala: o pouco com Deus é muito. Há pessoas tão desesperadas, tão necessitadas, tão angustiadas, que um pequeno gesto, às vezes um telefonema, um minuto de atenção, pode ser ali um fio que vai ajudar essa pessoa a renovar ali a esperança, né? O gosto pela vida. Então, pensemos nisso, não naquilo que eu sonho em fazer, mas naquilo que eu posso começar a fazer desde já, onde eu estou, na família onde eu estou, no ambiente de trabalho onde estou, né? O que eu posso fazer para os outros, o que eu posso fazer para ajudar a mim mesmo, né? O Evangelho diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, recolhida ao quarto confortável e espaçoso, orei, já falamos isso, né? Daí alguns instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda. Tive a impressão de ter arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Vejam, ele tem uma sensação de que a alma dele vai sendo invadida por uma impressão muito boa, e ele ali se vê num pequeno barco, andando para regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pude enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora, com as magnificências da paisagem. Parecia que a embarcação seguia célere e rápida, apesar dos movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho: André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares, num momento
abraçava a minha mãe em transbordamentos de júbilo. Então vejam, André Luiz nesse momento ele tinha ido repousar, ele tinha ido dormir. E assim como aqui na Terra nós sonhamos, e esses sonhos quantas vezes eles são de fato encontros com pessoas do outro lado. Mas quando a gente sonha aqui na Terra, nós deixamos o nosso corpo físico em repouso e quem se desloca é o nosso corpo espiritual, é o nosso perispírito, né? Ficamos ligados ali ao corpo por uma espécie de que se chama de cordão fluídico. Então o corpo fica ali em repouso, mas o perispírito ele se desloca. Ele pode ir para lugares bons ou ruins. Ele pode ir para experiências saudáveis ou não. Ele pode dar vazão ali aos seus desejos mais silenciosos, mais secretos, ir para lugares bem difíceis ou ir para locais de estudo, de trabalho, de aprendizado ou de auxílio. Mas aqui ele não explica detalhadamente como é que se para nós deixamos o corpo. O André Luiz, quando se desligou, ele se desligou do que? Ele deixou o perispírito dele ali e ele se deslocou de uma outra maneira que aqui não se detalha, não há uma precisão de como isso funciona. Mas o fato é que ele estando ali no nosso lar, ele deita para o repouso e ele vai ali e se encontra com a mãe. E a gente sabe que a mãe já estava numa outra esfera, uma esfera superior, né? Fui conduzido então, por ela, pela mãe, a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade. A propriedade de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume da cor. Olha que interessante. Onde ele estava ali, onde ele foi levado, as flores tinham a capacidade de reter a luz. Então as flores brilhavam, né? Isso faz lembrar essas lâmpadas que a gente tem aqui na Terra, que elas absorvem a luz solar, né? E à noite elas se iluminam. Então, claro, é um mecanismo ali mecânico, né? Mas que no nosso lar isso é um processo, em nosso lar, aonde André Luiz foi levado ali, isso é um processo natural, né? Natural, em que as flores, elas captam ali a luz e elas refletem essa luminosidade. Então é um espetáculo, né, de permanente, como fala aqui, de cor e de perfume. Tapetes dourados e luminosos se estendiam dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e de paz eram inexcedíveis, né? Então era uma paz ali, uma felicidade intraduzíveis. O sonho não era propriamente como se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Então ele tinha muita clareza de que ficou ali o corpo dele. Ele fala o veículo inferior, né? O perispírito dele ficou ali na cama, ele fala no apartamento das câmaras de retificação, e ele tinha absoluta consciência de que tinha ido para um outro plano. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Em função aqui do tempo, a gente vai encerrando por aqui e na próxima semana a gente vai ver o que a mãe de André Luiz diz a ele quando é permitido esse encontro sagrado ali entre os dois, né? Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre.